Olá, amada irmã, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal, Palavra com Rose Gomes, trazendo sempre uma mensagem, uma palavra, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. E hoje eu quero dar continuidade ao último vídeo, ao qual estive falando sobre uma palavra onde o Senhor Jesus libertou um homem que estava endemoniado. E nós precisamos entender que essas coisas acontecem ainda nos dias de hoje. Muitas vezes nós vamos aí vivendo numa situação como se as coisas fossem tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Que não há mais essas lutas espirituais. E o nosso maior inimigo é Satanás. Nós que servimos ao Senhor, estamos em batalha a todo tempo. Ainda estamos em guerra. No tempo ali de Davi, a guerra era, como posso dizer, corpo a corpo, né? Tete a tete, como diziam. Eles conquistavam as suas bênçãos sempre através de guerras, né? E ali eles venciam, tomava posse daquela bênção. E hoje as coisas mudaram. Então as pessoas pensam que não tem mais guerra, apesar que nós vivemos aí sobre as guerras que estão tendo aí no mundo, que são cumprimento da palavra. Mas eu digo assim, quando eu quero receber minha bênção, eu não vou ficar brigando com o outro, tomando posse de territórios. Hoje as coisas mudaram. Mas existe ainda uma guerra. Nossa guerra é espiritual. Está na palavra do Senhor. A nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestades. Às vezes alguém se levanta contra nós ficamos com raiva, não é verdade? Ficamos magoados, ficamos tristes, não conseguimos ver que atrás daquilo há algo espiritual. O nosso inimigo usa situações, usa pessoas para nos atingir. E há uma guerra. E às vezes, ao invés de nós estarmos em posição de guerra, em oração, o que diz a palavra? Orai e vigiai. Às vezes ficamos só orando e não vigiando. Pode observar que toda vez que começa a colocar sua vida no altar, começa a falar, eu vou começar a orar, eu vou começar a jejuar sobre cerca de alguma situação, você vai ver um levante. Você de repente até para, porque você começa a orar e alguém ali dentro da sua casa mesmo, que sempre são os nossos, né, os que estão perto de nós, aquele que nós amamos, começa a se levantar contra você, começa a brigar com você sem motivo. De repente você vai num lugar, alguém briga com você, sabe? Te trata mal e aquilo atinge a sua alma. E às vezes você começa a ficar chateada e até para. Começa um trabalho. Quantas vezes eu lembro que eu estava assim no propósito, né? Buscando em Deus em oração. E naquela semana que eu começava a me levantar, arrumava uma confusão contra a minha vida. De repente aquela situação me deixava triste. Eu falava alguma coisa que também não era legal. E eu pensava, não, vou parar, né? Porque nós pensamos o quê? Eu tenho que estar buscando em jejum e oração, eu tenho que estar com a minha vida na presença do Pai. Vi uma situação ali para me desviar e eu não tinha discernimento, eu parava. Quantas vezes quando eu comecei essa batalha espiritual, eu falava, vou começar a orar e jejuar 7 dias. E acontecia algo terrível. Eu lembro até dentro da igreja, tinha minha mãe ali uma vez, a minha mãe tinha uma situação, ela tinha esquizofrenia. Então às vezes ela fazia coisas que não era para ser feita e tinha pessoas que não entendiam. E uma vez uma pessoa tentou ali agredi-la. Nossa, eu como filha fiquei muito nervosa. Naquela época eu não tinha muita sabedoria não, sabe? Eu sou sanguínea, então quando eu vejo alguma coisa errada, às vezes eu, sabe, ajo no âmbito da raiva e depois eu falo, não deveria ter feito, né? E eu lembro que eu estava em jejum, falei, vou começar a orar e jejuar, vou começar a buscar. Deus estava dando já discernimento, mostrando para mim que tinha algo espiritual na minha vida, o porquê de tantas misérias, tanta derrota, né? E tô ali naquela campanha, eu acho que eu jejuei 2, 3 dias, e houve uma situação de uma confusão dentro da igreja, dessa pessoa querer, sei lá, segurar minha mãe de uma forma, sabe, a machucar o braço dela. Eu fiquei brava, e fui lá e falei com aquela pessoa. E aí o que eu fiz? Não, deixa pra lá, nem vou jejuar mais, porque eu tinha quebrado, né, eu tava ali fazendo algo que não era legal, porque nós que somos servos de Deus temos que ter, sim, sabedoria. Muitas vezes acontecem coisas que nós temos que ficar com a boca fechada e orar, falar somente com Deus. E naquela atitude que eu tive, eu me senti mal. E o inimigo das nossas almas já vem que, né? Olha o que você fez, você vai continuar orando, você não pode jejuar desse jeito, é assim que vem. E ali eu parei. E aí depois, né, foram amenizando essas situações, foi há muitos anos atrás, tá? Foi quando eu estava caminhando, ainda aprendendo sobre isso, sobre esse mundo espiritual. E depois eu comecei a entender, às vezes estava dentro de casa, não, vou começar a orar e jejuar. E aí, né, tinha uma briga ali com alguém da família, alguém falava algo de mim que era mentira, calúnias, né, e eu queria sempre estar, não, você falou tal coisa, não é dessa forma, até eu aprender. Foi alguns anos, tá, gente? Foi alguns anos que eu fui aprendendo. E depois eu comecei a entender a estratégia de Satanás.
E aí eu falei, ah, não, você não vai mais me derrubar nisso. Então, quando eu começava a orar e jejuar, eu ficava atento, tinha que estar vigiando. Se você descuida um pouquinho, você se distrai e o inimigo vem e tira a gente dessa concentração, sabe? De estar orando e jejuando. E quando eu comecei a me dedicar nisso, e para ler a palavra, era a mesma situação. Não preciso ler a palavra. Só conseguia ler Salmos, que era o que eu entendia. Quando eu ia ler a palavra, me dava sono. Quantas vezes eu lia um capítulo, chegava no final do capítulo, eu falava, o que eu estava lendo? O que isso quer dizer? Começava a ler e começava a abrir a boca de sono e eu parava. Ah, não consigo ler a Bíblia, eu parava. Isso foi anos, anos e anos. Eu era cristã que ia na igreja e lia a palavra somente lá no culto, né? Se eu ia 2, 3 vezes na semana, lia ali a hora da palavra. A pessoa estava lendo a palavra, eu lia. Então, nunca fui aquela pessoa que fui buscar conhecer quem era Deus. E quantas vezes aprendi palavras que veio de homens que não era aquilo que estava na palavra, foi o entendimento que ele teve, foi o que ele aprendeu, ele estava me ensinando. Como eu não conhecia a palavra, aquilo não era eficaz na minha vida. E quando eu comecei a me aprofundar, comecei a falar, não, eu preciso ler. E comecei a ler com sono, lendo sem entender, orava ao Senhor e o Senhor foi abrindo a minha visão. Foi abrindo a minha visão, foi me dando sabedoria, foi me dando graça. E eu comecei a ler a palavra e a palavra era desvendada assim para mim de uma forma que eu falava, meu Deus, isso é o Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor é um mistério. Por isso que tem pessoas que leem e falam, não entendi nada. Precisa, quando você for ler a palavra, peça a Deus sabedoria. Espírito Santo, ensina a tua palavra para mim. Eu quero aprender, eu quero chegar a Deus cada vez mais. Eu quero conhecer quem é esse Deus que eu sirvo. Como nós vamos servir um Deus que nós não conhecemos, não sabemos o que ele gosta, o que ele deixa de gostar, o que é certo e errado para ele, né? Porque às vezes fica as pessoas, porque não pode fazer isso. Eu lembro que era tão superficial. Não, porque não pode cortar o cabelo, porque não pode usar brinco, porque não pode usar maquiagem, porque não pode usar essa roupa, porque não pode ir desse lado, porque não pode fazer isso, porque não pode, não pode. Eu falo, mas, meu Deus, não pode. Não pode passear, não pode viajar, não pode porque é coisa do mundo. Não pode pensar em ter prosperidade, crescer aqui na terra, não pode porque é pecado. Não, é só prova, é só prova, é só luta. A vida do cristão é dessa forma, é muito sofrimento. Eu falei, meu Deus, olha gente, só Jesus. E ali ficava naquele sofrimento com uma vida derrotada. Sempre fui a que vestia pior, comia pior, andava pior. Sempre fui a mais humilhada, a mais desprezada. Ué, mas não é porque Deus tem uma hora na sua vida, é porque você está sendo provada. Eu cresci com meus pais falando, fala, pai, mas que vida miserável é essa? Minha filha, não fala isso, é que Deus está nos provando. E eu cresci com Deus nos provando, sabe? Então eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí começo a buscar o Senhor, no Senhor, na palavra. O que a palavra nos diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Satanás, ele quer que você esteja dentro de uma igreja religiosa, sabe aquele cabresco? Com os olhos vendados, sabe? Às vezes tem lá um cego guiando outro cego, porque ele também não conhece nada da palavra, não sabe o que é o mundo espiritual. E o mundo espiritual é algo, gente, tremendo. Nós precisamos entender que esse mundo físico é regido pelo mundo espiritual. O mundo espiritual é maior do que esse mundo físico que eu vejo com meus olhos físicos. Entende? É por isso que é difícil de entender. Então você precisa se aprofundar nisso. E algumas coisas que eu tenho falado para vocês aqui é baseado naquilo que eu vivi, nas experiências que eu tive. E é óbvio que isso não é generalizado para todo mundo. Há pessoas que não passam por esse processo. O meu processo da minha vida é essa. Eu vim sim de maldição hereditária, eu vivi sim portas fechadas, miséria, casamento destruído, vida sentimental destruído. Essa é a minha realidade. Então, a experiência que eu tenho tido na minha vida, eu tenho trago para você, porque às vezes você está sofrendo há anos e tem 30 anos de evangélico. Na minha época, eu lembro que as pessoas falam, eu tenho 30 anos de evangélico, né? Isso não quer dizer nada. O mundo espiritual não é regido por tempo nosso na Terra, não. Né? Às vezes nós pensamos, não, porque eu não faço tal coisa, porque... Não, gente, o que vai mudar a sua vida perante Deus no mundo espiritual, essa atitude que nós temos, onde nós buscamos o Senhor em verdade e em espírito, tá? Então é isso que vai fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida, quando nós abrimos nosso coração e damos espaço para que o Espírito Santo possa agir. Porque, diferente de Satanás, que quando vê uma brecha ele entra e destrói tudo, o Espírito Santo não.
Ele fica aguardando. Quando eu abro o meu coração e digo, Espírito Santo, entra dentro do meu coração. Quando eu tenho a atitude de aceitar Jesus como meu único, suficiente Salvador, é aberto uma porta no meu coração, onde o Espírito Santo começa a habitar, e a partir daquele momento ele começa a trabalhar na minha vida e vai me mudando, vai me moldando. E não são pessoas que fazem isso. Eu sou dessa época que as pessoas moldavam a gente, transformavam a gente porque era transformação por fora. Você aceitou Jesus a partir de hoje, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, deixa de fazer aquilo. Moldava, né? Agora seu cabelo tem que ser dessa forma, tem que se vestir dessa forma. E ficava aquela cristã que você olhava, tinha cara de crente, jeito de crente, roupa de crente, mas dentro do coração ele estava moldado. Havia lá muita tristeza, muita mágoa, ainda não tinha renunciado o mundo. Aparentemente parecia que estava tudo lindo, era uma transformação superficial, e é claro que eu não estou generalizando, tá? Muitas pessoas aconteceu isso, eu fui uma dessas pessoas, porque eu fui criada, né, na presença do Senhor, com todo esse paradigma do mundo religioso, com toda aquela carga pesada que os homens colocavam em nossas costas, mas eles não carregavam, seus filhos não carregavam, mas isso era imposto a nós, nós tínhamos que carregar. Então, durante muitos anos eu andei com essa caixa pesada. E teve um dia que eu falei, Deus me livre, eu não quero isso para minha vida. Tirei esse fardo pesado das minhas costas, coloquei em Jesus, troquei pelo fardo leve dele, comecei a conhecer quem é Jesus, como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso, como é leve buscar a Deus, sim, tá? É leve buscar a Deus, porque nós teremos tribulações, nós teremos dificuldade, mas com Deus nós conseguimos vencer. Entende? Então, são tantas coisas que às vezes eu nem sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, mas eu vou falando de acordo com aquilo que está no meu coração, e que essa mensagem, essa palavra entre dentro do seu coração e produza bons frutos, que você comece a ser liberta dessa religiosidade, que você comece a conhecer quem é o seu Deus, o nosso Deus a quem nós servimos. Nós não servimos sistemas religiosos, né? Nós não temos que andar conforme a vontade do que o homem diz que tem que ser. Tem que estar baseado aqui na palavra. O que a palavra diz? Como que Deus age? O que Deus ama? O que Deus odeia? Eu tenho que confiar no que está na palavra e colocá-la em prática na minha vida. E aí começa a haver mudança, tá bom? Bom, eu falo bastante porque, olha, gente, tem tanta coisa para falar, mas os vídeos aqui ficam muito grandes. Mas vamos lá, eu quero dar continuidade aqui à palavra que eu falei no último vídeo, para você entender quando uma pessoa é liberta. Porque às vezes a pessoa aceita Jesus, vai para a igreja, senta lá no banco e começa, e canta daqui, canta de lá, e começa a fazer aquilo que eles mandam que façam, mas não tem aquele tratamento espiritual que está precisando, porque vem aí com uma carga espiritual, às vezes tem maldições hereditárias, tem alianças que foram feitas quando estavam no mundo que precisa ser quebrada, tá? Estar na presença de Jesus, quando nós aceitamos, ele vai transformar a nossa vida, mas ele quer que você tenha atitude. Tudo que você vai ler na Bíblia aqui, quando Jesus fazia o milagre, tinha que ter atitude do outro, tá? Então poderia apenas chegar nele, na pessoa, a pessoa falou com Jesus, confiou em Jesus, acreditou em Jesus, as coisas aconteceram, mas não, tinha que ter atitude, que aquela pessoa tinha que fazer que Jesus não fazia. Por exemplo, quando ele chega ali, Lázaro está morto já há 4 dias, né? Ele chegou lá e disse o quê? Tirai a pedra. As pessoas tiveram que se mover, foram lá, tiraram a pedra e Jesus disse, Lázaro, saia para fora. Quando teve ali a cura daquele paralítico que estava há mais de 38 anos numa cama, ele chegou lá e disse, levanta, toma tua cama e anda. Ele teve que se levantar, tomar a cama e andar. Atitudes. Aquele cego também que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo lá, passou nos olhos dele e disse, vai até o tanque lá e lave seus olhos. Assim ele fez e ele foi curado. Então, se Jesus quisesse, os milagres poderiam ser feitos, sim, somente em passos de mágica. Tá? Só assim, ó, no estralar de Deus as coisas aconteciam. O milagre, o primeiro milagre de Jesus, onde ele transformou a água em vinho, ele disse, vão lá e pegam as vasilhas, né? Se tiver que ter atitude, vasilhas grandes, pesadas, atitude, ação, encha de água. E aí Jesus transformou a água em vinho. Você acha que Deus não poderia fazer assim e transformar o vinho do nada? Não, ele poderia, mas ele sempre fez dessa forma. Os milagres dos 5 pães e 2 peixes que foram multiplicados, ele disse, o que nós temos aqui? O menininho lá tinha lá 2 peixes e 5 pães. Através daquilo, Jesus multiplicou, fez o milagre. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você tem que fazer a sua parte. Não é aceitou Jesus e cruza braço. É aceitou Jesus e agora começa a andar, começa a caminhar, começa a carregar a cruz.
Começa a renunciar ao pecado, começa a ter atitudes. Começa a quebrar a aliança que você fez no passado. E tudo isso vai ser quebrado no nome de Jesus. Através de oração, através da dedicação, através do jejum. A palavra está escrito: há demônios que só saem com jejum e com oração. Se não estava escrito, há demônio que só sai a partir do momento que você aceitou Jesus. Não, você aceitou Jesus, agora tem um trabalho, tem um processo, uma caminhada. Até Jesus voltar, nós estamos num processo de desenvolvimento. Aprendendo a cada dia. Bom, vamos lá. Deixa eu ler aqui. Marcos 5 diz dessa forma, está assim, a continuidade. Então esse homem que era endemoniado estava ali num cemitério, né, fazendo aquela situação toda ali, e o Senhor Jesus o libertou. Vamos lá, deixa eu ler para vocês aqui, dando continuidade. Aquele homem estava ali, né, endemoniado, morava dentro de um cemitério, ele quebrava tudo, ele despedaçava tudo, ele fazia acontecia. Então teve todo um processo, aqueles demônios foram expulsos e o Senhor permitiu que ele entrasse ali numa manada de porcos, aqueles porcos foram lançados ali, né, um penhasco abaixo, e tem a continuidade que está aqui, Marcos 5, versículo 14, que diz assim: os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então após isso, os porqueiros ali saíram falando o que tinha acontecido, né? O que Jesus tinha feito. Eles não saíram contando, olha, Jesus libertou aquele endemoniado, Jesus fez uma transformação na vida dele. Não, saíram falando do mal. Olha, vocês não sabem o que Jesus fez. Deve ter contado isso, né? Vocês não sabem o que Jesus fez. Eles pegaram nossos porcos e jogou tudo num penhasco, né? Que é dessa forma que acontece. Você começa a falar da palavra de Deus, as pessoas não vão se atentar ao que está sendo falado, ela vai ficar procurando defeito em você. Isso é normal, você vê que acontecia ano passado e acontece no dia de hoje. Então foi isso que aconteceu. Esses porqueiros saíram lá falando mal de Jesus. Não falando da bênção, do milagre que tinha sido feito, mas dessa situação, né? Olhando pelo lado material, porque aquilo ali, imagina, uma manada de porcos que foram lançados num penhasco. Eles estão falando sobre a perca que ele tinha tido ali, né? Algo financeiro, porque naquela época, o dinheiro da época era os animais, era os frutos, as sementes, né? Como hoje, que é o dinheiro mesmo. Então, naquela época, eles tiveram ali, os porqueiros, um grande prejuízo, porque foram os porcos deles que foram lançados no penhasco. E ele sai contando isso. E aí depois, vamos lá. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e o temeram. Olha que coisa linda. Então eles foram lá para ver o que estava acontecendo, e quando chegou lá, viu um homem transformado. Entende que quem tem um encontro com Jesus tem que ter a vida transformada? Se roubava, não rouba mais, se mentia, não mente mais, se tinha uma vida destruída, agora tem uma vida abundante, sim, Cristo Jesus. Vivia na miséria, a vida é transformada. O casamento estava destruído, o casamento é restaurado em nome do Senhor Jesus. Vivia doente, vai ser curado em nome do Senhor Jesus. Tem que haver uma transformação. Como que uma pessoa aceita Jesus e vive 30 anos, 50 anos vivendo do mesmo jeito? Uma vida só superficial transformada, só da aparência, mas vive ainda com o coração oprimido, vive ainda na miséria, vive ainda com a vida destruída, tudo que faz dá errado, vive com uma vida de aparência, sai os dois, às vezes o marido, a mulher, os filhos, vai para a igreja e lá está tudo lindo, mas dentro de casa dorme em cama separado, mas dentro de casa um só sabe ofender o outro, mas dentro da igreja, quem olha vê que é um casal perfeito. Isso é vida? Então nós precisamos parar de ser hipócritas na presença do Senhor. Sabe, eu queria muito chegar aqui, gente, é o meu jeito, é a minha maneira que Deus tem me usado, e eu vou começar a fazer aquilo que Deus tem mandado eu fazer. Às vezes eu fico com medo de falar, porque esse aqui é o jeito de eu falar. Um dia eu falei, Deus, me muda, esse é o meu jeito de ser. O Senhor falou, é assim que eu quero te usar. Cada um tem a sua maneira de ser usado. Então não tem como eu ficar vindo aqui e falar para você que Deus vai mudar tudo, que vai ser tudo lindo, a partir do momento que você aceitou Jesus, agora é tudo perfeito. Não, gente, tem uma guerra, tem uma luta. Quando eu aceito Jesus, automaticamente eu aceito Jesus na minha vida e adquiro para mim um inimigo que vai estar trabalhando na minha vida agora para me destruir. O que ele quer? Que eu não consiga um meu bem maior, que é a salvação eterna. O que ele quer? Ele quer que a minha vida seja destruída em todas as áreas. Essas áreas me faz um quebra-cabeça, como eu disse aí. Eu acabei esquecendo de colocar, vou colocar aqui para você essa engrenagem, que é aqui, essa roda, que é o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. E agora tem as camadinhas da nossa vida, as rodinhas, né?
A vida financeira, a vida espiritual, a saúde, está tudo aqui. E aí começa essa engrenagem que vai dar andamento a essas rodinhas que vão começar a fluir. A vida do cristão tem que fluir. A vida do cristão é de glória em glória, de vitória em vitória. Tem lutas e tem vitória. Há momentos que nós estamos lá embaixo, há momentos que nós estamos lá em cima. Agora o cristão que só vive lá embaixo, um cristão que só vive com a vida destruída, quem que aguenta? Chega uma hora que você fala, eu não vou mais ser crente. O inimigo tem espaço para trabalhar. Olha aí, quantos anos orando, quantos anos com a sua vida destruída. Isso daí é mentira. Isso daí que eles falam é mentira, lavagem cerebral. A palavra é mentira. Não vamos se apegar a outras coisas, começa a pegar os cristais. Vamos pedir para o universo, sabe? Aí começa a ver coisas aí, até mesmo dentro da igreja. Os irmãos aí que você vê agora, os movimentos estranhos dentro da igreja, as pessoas acham que é Deus. Por quê? Porque não tem base bíblica. Por quê? Porque não lê a palavra. Por quê? Porque não conhece a verdade. Eu lembro que eu ficava perguntando para Deus, para você falar assim, que nos últimos dias vão chegar esses falsos profetas, já estamos vivendo isso, que enganariam até mesmo os escolhidos. Perguntei, mas como pode enganar os escolhidos? O Espírito Santo diz, os escolhidos que não conhecem a palavra de Deus. Os escolhidos que não lêem a palavra. Os escolhidos que não sabem nem quem é esse Deus que ele está servindo. Que apenas ouve a palavra lá no domingo, numa terça, numa quarta, alguém lá ensina lá e ele acredita. Eu não estou desfazendo dos homens de Deus, mulheres de Deus não, que ainda existe. Ainda existem. Mas, irmãos, o que nós temos de engano hoje em dia nas igrejas, vocês não têm noção. E é um povo que é enganado porque não conhece a palavra. Qualquer movimentinho acha que é Deus. Observa só, os homens de Deus tinham discernimento. Eu não lembro qual, não sei se foi Paulo. Depois eu vou colocar o nome aí, porque eu não conheço toda a Bíblia, não. Eu tenho um pouco de dificuldade de decorar as coisas, mas eu estou lendo a palavra, estou buscando em Deus o conhecimento, através do Espírito Santo de Deus. Então, olha só, teve um ali, acho que foi Paulo, que ele chega e uma mulher lá fala, olha lá vem um homem de Deus, né? Falando palavras boas, reconhecendo que ele era homem de Deus, ele diz, te repreende em nome de Jesus. Era um espírito de adivinhação. Esses espíritos de adivinhação andam dentro das igrejas. Paulo, quando viu aquela mulher, e aquela mulher não está falando nada demais, que pudesse olhar e falar uns olhos carnais, você ia falar, olha que legal, ela reconhece, né? Nossa, olha, ela é mesmo usada. Ela olhou para Paulo lá e viu que é homem de Deus. Não, ele olhou, discernimento de espírito, homem de Deus, quando olhou, viu, isso aí não vem de Deus. Era uma fonte contaminada, e essa fonte anda dentro das igrejas. Revelando, Satanás também faz isso. Entende? Então, essa mulher, naquele momento, Paulo repreendeu aquele demônio. E sabe o que aconteceu? Ela parou de adivinhar. O espírito imundo que havia nela, tinha homens que ganhavam dinheiro, porque ela ficava fazendo adivinhações. Eles ficaram revoltados com aquilo, porque era uma fonte de renda deles. E hoje não existe isso no nosso meio? Fonte de rendas? Pessoas que são usada para revelar o profundo e oculto, e homens e mulheres de Deus, até pastores, colocam lá em cima do púlpito. É uma bênção esse irmão, uma bênção. Ela revela, Agora tem uma parada, eu sou da época que revelava até o número do RG. Que sentido que tem isso, gente? Dente de ouro, cada coisa. Uma vez eu vi um irmão lá que orava, as pessoas tinham que segurar a saia da mulher, porque a mulher emagrecia na hora. Gente, são coisas terríveis, tá? Não é nem muito bom estar falando, mas eu preciso falar para abrir a visão de vocês. Não é toda fonte que sai água que é de Deus. Nós precisamos entender se aquela fonte vem de Deus. E como nós vamos saber disso? Conhecendo a palavra, buscando discernimento de espírito. Para que nós não possamos ser enganados por falsos profetas. Então, voltando aqui, esse homem teve um encontro com Jesus, ele foi liberto. E quando eles voltaram, olha só o que eles encontraram. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Então, naquele momento, ele foi liberto. Eu preciso estar com esse homem. Esse homem transformou a minha vida. Eu quero estar junto com ele. Mas Jesus disse assim, no versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus.
anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele passou a ser ali um testemunho vivo do poder de Jesus. Podemos aceitar Jesus e continuar com a nossa vida derrotada. Às vezes nós queremos, né? Eu queria que meu marido fosse cristão, eu queria que meus filhos, meu vizinho, gente, eu tô suando, que é Kate. Eu queria que fulano aceitasse Jesus. Ele pode aceitar Jesus através do seu testemunho. É isso que Jesus quer, que nós possamos ser um testemunho vivo do poder dele. Ele transforma, sim, a salvação, que é o nosso bem maior, que é o que nós estamos buscando, mas nós temos uma vida aqui na terra. E o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. E aí eu preciso ver minha vida está sendo abundante. Quem olha para mim deseja ter Jesus, deseja servir o Deus a qual eu sirvo. Eu tenho sido um testemunho que mostra a luz de Jesus em mim. Eu sou o sal da terra. É isso que precisa ser, é isso que nós precisamos entender. Então, às vezes, você nem precisa ficar falando nada. Você é uma mulher cristã. Então, através de você, o seu marido vai ver a mudança. De repente, você estava na sua casa, era uma mulher nervosa, né? Gritava, passou a aceitar Jesus, agora vem a mansidão do Espírito. Começa a ser transformada por dentro e, obviamente, que vai aflorar por fora. A transformação não é só física, não é só da aparência, mas é interna. Então, essa mudança não tem como as pessoas olharem e não ver a mudança, a transformação. Entende? Então ele começa a entender, ué, o que está acontecendo? O que está acontecendo com essa mulher? Começa você a tratar o marido agora com amor, com respeito, sabe conversar, sabe falar, é carinhosa, começa a cuidar da organização da casa, começa a deixar de ficar lá, né, com aquela vizinha, cuidando da vida dos outros, falando mal dos outros. Vai ter uma transformação e ele começa a falar, o que está acontecendo? Não, é que agora eu aceitei Jesus. Ele vai pensar, aceitou Jesus e ela está mudada. Um dia você fala para ele, vamos comigo na igreja? Ele fala, eu vou. Eu quero essa transformação. Começa a ver a casa prosperando, as coisas fluindo. Gente, tem melhor coisa que isso. Como que as pessoas vão querer? Os vizinhos começam a ver a diferença, começa agora a ouvir louvor lá na sua casa. Antes escutava você acordando pela manhã gritando, murmurando, reclamando. Agora começa a ouvir louvores. Começa a ver a sua aparência que muda, porque quem serve a Deus muda, é uma mulher bonita, uma mulher que se cuida. Sim, é uma mulher que se cuida, uma mulher que quando você vai falar, lá vai uma mulher de Deus. Ela chama atenção não é pela sua roupa, pelo decote, não. É pelas atitudes, pela maneira de falar, pela maneira de agir. Gente, servir a Deus é muito mais do que apenas ser religioso. E eu espero que você entenda o que eu estou falando através do bom Consolador Espírito Santo. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.